Bem, pessoal, prosseguindo aqui o nosso curso completo de raciocínio lógico, nós já estudamos os conectivos adconjunção, já estudamos a disjunção, já estudamos também a condicional e agora vamos conhecer o conectivo se e somente se, ou seja, vamos estudar a bicondicional. Então, vamos lá. Então, seja a sentença, Pedro fica feliz se e somente se Maria sorri. Aqui nós temos uma proposição composta. Vamos pegar as duas proposições simples, ó. P representa para nós, Pedro fica feliz. E que, Maria sorri. Veja que essas duas proposições simples, elas estão interligadas por uma proposição, por um conectivo, né? O conectivo se e somente se, que é exatamente o conectivo que nós estamos estudando. Ou seja, a bicondicional. Então, nós podemos representar isso aí simbolicamente da seguinte forma. P, nós vamos ter esse símbolozinho aqui, ou seja, P, se, somente se que. Então, pegamos aqui, ó, o P representa Pedro fica feliz e o que, Maria sorri. Quando nós colocamos esse símbolo aqui, nós estamos fazendo uso da bicondicional. Então, é o seguinte, ó, dizer o seguinte, Pedro fica feliz se e somente se Maria sorri, é a mesma coisa que eu dissesse o seguinte, ó, Pedro fica feliz somente se Maria sorri e Maria sorri somente se Pedro fica feliz. É muito importante você entender esses conceitos, porque às vezes a questão ela não traz explicitamente, né, dessa forma, Pedro fica feliz se e somente se Maria sorri. Às vezes ele traz de uma forma equivalente e aí às vezes você pode se confundir. Então, nós temos o seguinte, que também é equivalente dizer o seguinte, ó, se Pedro fica feliz, então Maria sorri. E se Maria sorri, então Pedro fica feliz. Então, daqui a pouco nós vamos ver mais algumas equivalências da bicondicional. Mas, por enquanto, nós vamos ver aqui o seguinte, que a bicondicional será falsa somente quando os valores lógicos das duas proposições que a compõem forem diferentes. Ou seja, né, em suma, haverá duas situações em que a bicondicional será verdadeira. Quando o antecedente e o consequente forem ambos verdadeiros ou quando forem ambos falsos. Nos demais casos, a bicondicional será falsa. Então, tá aí, gente. Então, vamos ver a tabela verdade na casa da bicondicional daqui a pouquinho. Vamos, então, agora conhecer mais algumas equivalências da bicondicional. Então, vejamos. Ó, uma proposição bicondicional, P, se e somente se que, equivale à proposição composta. Se P, então que, e se P, se que, então P. Ou seja, ó, nós podemos representar ó, P, se e somente se que, dessa forma, em que P representa qualquer valor lógico de uma proposição, de um enunciado qualquer. Isso aqui é a mesma coisa que eu desmembrar isso aqui em duas condicionais, ó. É a mesma coisa eu disser o seguinte, ó, P, então que, ou que, então P. Observa que o nome diz que é bicondicional, ou seja, o prefixo bi significa dois, né, dobro. Então, veja que nós temos aqui duas condições, duas condicionais. Então, P, se, somente se que, é a mesma coisa que se P, então que, e que, então P. Ainda, nós temos outras equivalências. Então, são também equivalentes à bicondicional, P, se e somente se que, as seguintes expressões, ó. P, se e só se que, então é também uma equivalente, que é importante você entender. Aqui, ó, se P, então que, e se que, então P, é esse que nós fizemos aqui. P, somente se que, e que somente se P, ó, observa que nós temos aqui outra equivalência. Nós vimos o seguinte, na condicional, que o primeiro é condição que suficiente para o segundo. E o segundo é condição que necessária para o primeiro. Né? Nós estudamos isso na condicional. Então, eu posso ler essa forma aqui, isso aqui da seguinte forma, ó, P, ó, é condição suficiente para que e que é condição suficiente para P. Então, veja que eu também posso fazer dessa forma e ler assim, e também eu tenho mais uma equivalência de quê? Da condicional. Então, continuando, eu também posso pegar pelo segundo
eu sei que o segundo é condição necessária para o primeiro, então eu posso ler o seguinte, que Q, ó, é condição necessária para P, e pegando aqui o segundo, P é condição necessária para Q. Então, mais uma forma da condicional. Todo P é Q e todo Q é P. Né? Isso aqui também, nós vimos que todo P é Q é o quê? É uma equivalente da condicional. Se P, então Q. E, por fim, nós temos todo P é Q e reciprocamente. Então, é interessante, né, você não memorizar, mas você entender essas equivalências da bicondicional, né, porque observa que a bicondicional ela é formada por duas condicionais. Se você entende a condicional, você vai entender a bicondicional. Então, vamos agora ver a tabela verdade da bicondicional. Pelo conceito, nós vimos o seguinte, que a bicondicional ela vai ser falsa somente quando os valores lógicos das duas proposições que a compõem forem diferentes. Então, vejamos. Eu tenho aqui, ó, Pedro fica feliz se e somente se Maria sorrir. E aqui nós temos o resultado dela. Então, vamos lá. A primeira proposição, se eu considerar como verdadeira e a segunda como verdadeira, veja que os dois valores lógicos são o quê? São iguais. Se eles são iguais, o resultado da bicondicional é verdadeiro. O primeiro sendo verdadeiro e o segundo sendo falso, aqui vai dar o resultado o quê? Falso. Por quê? Porque a bicondicional vai ser falsa quando os valores lógicos forem o quê? Diferentes. Então, verdadeiro aqui, falso aqui, resultado lógico, falso. Da mesma forma aqui, ó, falso e verdadeiro, veja que os valores lógicos são diferentes, logo o resultado lógico é falso. E aqui nós temos falso e falso, né? Ou seja, falso se somente se falso, então o resultado lógico verdadeiro, por quê? Porque são iguais. Quando os valores lógicos são iguais, resultado verdadeiro. Quando os valores lógicos são diferentes, resultado falso, né? Já observa que isso aí é diferente da disjunção exclusiva. Na disjunção exclusiva é o contrário. Se são iguais, o resultado vai ser falso. Se são diferentes, o resultado vai ser verdadeiro. Então, um pouco contrário, né, à disjunção exclusiva. Então, a tabela verdade, né, do se somente se fica da seguinte forma. Verdadeiro, 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 resultado verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, dá falso. Falso e falso, resultado falso. Muito bem, então na próxima aula nós vamos estudar, né, o conectivo de negação, a negativa. E aí nós finalizamos o estudo dos conectivos, ok? Um abraço.